para outros, e que estes, de igual modo, trabalham para ela, começará a perceber que o trabalho é uma unidade, e que cada um faz uma pequena parcela dele. Essa ideia real mostra claramente o espírito cooperativista do trabalho e o papel que todo ser deve desempenhar, como membro de uma grande família humana que, se fosse esclarecida, seria fraterna e solidária. Ser apóstolo do trabalho, realizando com fraterna compreensão, é sentir a missão de que todos estão revestidos. O encargo mais humilde pode ser entendido como uma missão, uma tarefa reservada, uma atribuição especial que precisa ser feita por aquele indivíduo a quem foi destinada, para um fim expresso e, quase sempre, oculto, mas o bem. Ser apóstolo do trabalho é reconhecer nele o seu fado edificante e tornar-se exemplar na sua execução, e defensor e propagador dos seus méritos, concorrendo para o enobrecimento do espírito. Realizá-lo com fraterna compreensão é tratá-lo com valor igual na sua distribuição pelos seres, para que cada um contribua, com a sua parte, com a sua habilidade, num esforço comum. Numa orquestra em que tantos instrumentos diferentes tocam juntos para produzir uma combinação harmônica de sons, nenhum músico pode desafinar sem prejuízo do conjunto, e todos eles ficam atentos, solidários, empenhados na boa execução da peça musical, fraternalmente unidos para um mesmo fim, e dependentes uns dos outros. Na orquestração da vida, repete-se o fenômeno. Pugnar pela moralidade dos hábitos e costumes, significação vigilante e doutrinária, em que tem assento os bons conselhos, a boa conduta, e devam sempre imperar os princípios da moral cristã. É fazendo uso da palavra, da pena e dos exemplos, que se pugna pela moralidade dos hábitos e costumes, cujos reflexos edificantes atingem diretamente os lares. Se todos se dispusessem a pautar o seu viver pela moralidade ampla, a transformação do mundo se operaria, prontamente, para a felicidade de seus habitantes, pois é a falta do senso da moral que conduz homens e mulheres aos despenhadeiros da vida. A maioria não faz o menor esforço para reformar os maus hábitos, preferindo prosseguir na inconsciência dos insucessos que ama, caminhando à maneira das reses que seguem para o matadouro. Impera, realmente, o animalismo por toda parte, pois o que se vê muito de perto é a preocupação única pelo corpo físico e suas solicitações aguçadas, pouco se importando as criaturas como que é principal e fundamental, a vida do espírito. Elevar o conceito da família a mais alto grau, é desenvolver o patrimônio moral do país. Para elevar esse conceito é preciso que todos os seus membros se compenetrem da importância da família no seio da coletividade. A família é um agrupamento espiritual de seres que se completam para um mesmo fim. É no lar, habitação da família, que se forjam os caracteres, que se formam as personalidades, que se preparam homens e mulheres para todos os momentos da vida. É preciso que essa célula energética, a família, seja bem constituída, sadia, uniforme, respeitadora e respeitada. Cada membro dela deverá dar o seu quinhão de valor para sua elevação. Todos unidos, irmanados, ligados por sentimentos afins, devem defendê-la, intransigentemente, contra quaisquer investidas que tentem diminuí-la. Para isso, deverão servir-se da força moral, do passado limpo, dos exemplos merecedores de autocrédito e da conduta a modelar. Eleva, o conceito e a estrutura da família, é uma obrigação imperiosa que pai, mãe e filhos, indistintamente, devem cumprir. A prática de espiritualidade inicia-se no meio familiar e desenvolve-se no ambiente social. Manter-se em dia com as obrigações e deveres, não exorbitando da sua autoridade, é lembrar-se daquele ditado: não deixes para amanhã o que puderes fazer hoje. Além disso, é ser pontual nos seus horários, nos pagamentos e demais compromissos, e estar atento para não deixar faltar o necessário na vida de relação, tanto no lar como no trabalho. É ter disciplina, ordem e método, e saber controlar as suas atividades,
despesas e saúde, é viver em harmonia, criando um clima saudável ao seu redor, pelo bom humor, a serenidade e a prudência. Não exorbitar da autoridade, é não se prevalecer da sua eventual superioridade terrena, para fazê-la sentir aos que estiverem em posição inferior. A autoridade mantém-se pelo valor pessoal, pelos exemplos e pela ação criteriosa. As feições carregadas podem infundir temor, mas não respeito, consideração e amizade, como é de desejar-se. Ao ser verdadeiro e sincero, estará o indivíduo enquadrado neste lema, e adotando normas básicas para a fiel observância da vida espiritual. Quanto se recomenda conservar ativos todos os seus atributos morais superiores, dando-lhes, quanto possível, maior expansão, reconhece-se que todo ser tem, em potencial, atributos morais elevados, que já se revelaram, em parte, ou hão de revelar-se. O que se aconselha é que se faça o possível para eles se revelarem e expandirem com a maior brevidade, para não se constatarem retardamentos prejudiciais. Uma vez que esses atributos precisam ser despertados e estimulados, convém que se dê início, quanto antes, a esse processamento, para evitar que tenham de ser acordados da sonolência pelo sofrimento. O fato de serem conservados ativos, indica que se tornarão vigorosos pelo exercício continuado. Converter um mal em bem, na maior proporção dos recursos pessoais, é, como ensinou Jesus, pagar o mal com o bem, não alimentar ódios, malquerenças nem ressentimentos. O ser que pratica o mal, conscientemente, vive ainda no primitivismo da vida, em estado de grande ignorância espiritual, e se puder ser ajudado para livrar-se das trevas por onde anda, será um grande benefício para quem o ajude e para ele mesmo. Uma vez que todos fazem parte da grande família humana, é racional que esse membro dessa família, embora atrasado, receba a lição afetuosa e oportuna que auxilie a encontrar o caminho do progresso. Viver, em cada dia, distintamente, material e espiritualmente, como fiel cumpridor das leis eternas do amor, harmonia e paz, significa que havendo horas para tudo, não se misturem os afazeres materiais com os espirituais, nunca mercadejando com as coisas do espírito. As leis eternas que regulam a vida universal, são naturais e imutáveis, e contrariá-las é errar, é ferir-se, é provocar sofrimento, é retardar a evolução obrigatória. O amor, a harmonia e a paz são dons que se cultivam e desenvolvem culminando com a felicidade, e integram-se nas leis da sabedoria. Para ter amor, harmonia e paz na alma, é indispensável que o ser aprenda a viver também no plano da espiritualidade. A maneira de a criatura revigorar, em esforço constante, a sua posição junto às correntes do astral superior, é saber irradiar a ele, em horas próprias, ajustando-se ao contato com essas forças do bem. Essa prática é indispensável a quem se dedica a viver menos para a matéria e mais para o espírito. Ninguém deve julgar, dentro da sua simplicidade, que nada vale, e que no astral superior não haverá quem se interesse por ele. É um engano pensar assim. Os encarnados já fizeram parte de milhares de famílias, nas milhares de encarnações passadas, e nem todos os componentes dessas famílias estão encarnados. Além disso, se no mundo há regras e disciplinas a que todos estão sujeitos, no plano astral essas regras e disciplinas são mais apuradas. Assim, nenhum ser vive isoladamente, mas ligado não só à família terrena, como à grande família astral. Certificar-se da sua unidade com o todo através do estudo, do raciocínio e da meditação, é reconhecer-se como força e matéria, os dois elementos de que se compõe o universo. Uma vez realizada essa concepção, a ideia de Deus se confunde com a da inteligência universal, não havendo mais possibilidade de visualizá-la na figura vulgar de um ser humano. Todos possuem a mediunidade intuitiva, e esta se desenvolve com o desabrochar da espiritualização. E por meio dessa faculdade que se estabelece o contato espiritual com as forças superiores,
e se recebe aquilo que se chama inspiração ou intuição. O espaço está impregnado de pensamentos emitidos pelos incontáveis espíritos que o ocupam, e como os pensamentos afins se atraem, tem o ser a possibilidade de, por meio da intuição, pôr-se em ligação com os pensamentos de idêntica vibração, e receber a solução para os seus problemas, com a ajuda do raciocínio. Poder-se-ia dizer que a humanidade sofre porque quer, uma vez que se dedicasse à espiritualidade, a maioria dos sofrimentos nela não encontraria guarida. Mas há de reconhecer-se que as seitas materialistas iludiram, por tal forma, as massas de crentes e fiéis, que se torna difícil a estes abandonarem as esperanças fagueiras que lhes são acenadas, para aceitar a verdade crua e nua da espiritualidade. Por isso se fazem surdos e esconjuram quando o que se diz não afina com as afirmações dogmáticas estabelecidas. A espiritualização não pode ficar restrita a palavras. Ela exige ação, seja pelo exercício, seja pelo estudo ou pelo exemplo, e sempre haverá alguma forma de praticá-la ou externá-la. No racionalismo cristão existe essa prática, a qual se dedicam os estudiosos da doutrina, que é efetuada em complemento aos seus ensinos. Quando se fala em espiritualização, alguns pensam que se trata de invocação de espíritos, por associarem a palavra espírito à espiritualização. Ignoram esses, lamentavelmente, que são, como os demais, apenas espíritos, e que a aparência física passageira não pertence à estrutura espiritual. Espiritualização é um estado da alma cada vez mais propenso a reconhecer, segundo o progressivo desenvolvimento, o seu verdadeiro eu espiritual, a natureza real do ser. Espiritualizar-se é procurar encontrar a verdade por trás de todas as ilusões. Diante desta linguagem leal e confraternizadora, não há como pretender alguém desviar o verdadeiro sentido dessa exposição para esquivar-se de reconhecer a verdade exposta. Não tem a doutrina racionalista cristã o menor interesse em dizer uma coisa por outra, porque não busca nenhuma vantagem para si nem precisa de coisa alguma por via de solicitações. Com esta independência moral, tem autoridade para apresentar os seus ensinamentos liberalmente, sem esperar retribuições. 5. A verdade. A verdade diz o que é real, o que é certo, puro e autêntico, o que é genuíno, fiel, sincero e leal. O grande foco abrange toda a verdade. Onde ela está, não pode permanecer a ilusão, o fictício, o simulacro. Neste mundo de ilusões e fantasias, onde a verdade tem de ser procurada, predominam as falsas aparências, o que é quimérico, passando o indivíduo a viver no mar tumultuoso da dúvida e incerteza. Ninguém pode conhecer toda a verdade, por envolver ela a ciência total, em qualquer sentido, mas cada um pode conhecer parcelas importantes dela, na medida do seu entendimento, do seu saber, da sua capacidade espiritual de absorção. O conhecimento da verdade não é negado a ninguém que o procure, porque ela é o mais profundo manancial da vida. Na marcha evolutiva todos vão ganhando, dia a dia, maior conhecimento da verdade, na proporção do progresso espiritual que for manifestado. O racionalismo cristão sendo, como é, uma doutrina essencialmente espiritualista, expõe a verdade claramente, sem subterfúgios, na divulgação dos seus ensinos. Alguns podem, de início, sentir-se um pouco chocados com a dureza da realidade, mas, diante da sinceridade dos argumentos, acabam se familiarizando com ela, e tornam-se, por fim, fervorosos anelantes do seu conhecimento. Diz-se por aí que a verdade nua e crua dói, quando é apontada, embora para fins corretivos. É assim, realmente. Mas essa dor é benéfica, cicatrizante, balsâmica, e vale a pena suportá-la, pelo bem que faz. Houve um tempo em que se acreditava que a Terra seria chata e que o Sol girava em seu redor. Quando a verdade resplandeceu mostrando que a Terra é quase esférica e gira em torno do Sol, estabeleceu-se pânico na igreja ditatorial da época.
era a verdade contrariada e perseguida pela própria Igreja. A teoria verdadeira desse movimento, descoberta por Copérnico, foi condenada pelo infalível Papa Paulo V, que a declarou contrária ao texto das Escrituras Sagradas. Mais tarde Galileu, também baseado em estudos científicos, confirmou a verdade demonstrada, anos antes, por Copérnico, e tão graves foram consideradas as suas declarações verdadeiras, que lhe valerão as maiores perseguições do clero dominante. Em 1632, Galileu reuniu, num livro, todas as provas da verdade encontradas no sistema de Copérnico e foi, por essa razão, condenado à fogueira pela Santa Inquisição, só escapando desse martírio por sujeitar-se de joelhos, abjurar, perante o tribunal inquisitorial, a sua pretendida heresia. Não contentes com isso, mantiveram-no cativo, ou sob rigorosa vigilância, até o fim de sua existência terrena. Assim registra a história a maneira pela qual tem sido perseguida a verdade por aqueles que se diziam, ou dizem, mensageiros de Jesus. Ainda hoje não faltam fanáticos que, como no tempo de Galileu, gostariam de poder levar à fogueira todos aqueles que denunciam a verdade verdadeiríssima da lei das reencarnações, da inexistência de céu e inferno, da nulidade do perdão, da inverídica condenação eterna, da imutável lei de causa e efeito e de muitas outras que ofuscam a vista dos ilusionistas do sacerdócio. Aos que gostam de sofismar, poderá parecer combate o que se acaba de relatar, mas é a história que registra o fato, e que a história revela, é para ser conhecido de todos os que desejam ilustrar o espírito sobre acontecimentos reais do passado. E lamentável que o clero se haja envolvido em casos de tão flagrante injustiça, ao condenar cientistas que revelaram a verdade, sendo esta, como já se disse, a encampadora de toda a ciência, no sentido geral. Neste mundo de vaidosos, presunçosos, atrevidos, déspotas, fanáticos, mal-educados, perseguidores e perturbados, não se pode dizer sempre tudo o que interessa à verdade com a alma aberta, porque pela falta de compreensão, ilustração espiritual e entendimento, o ódio aflora em almas aparentemente dóceis, e faz delas joguetes do astral inferior. Uma das grandes manchas que ficaram na história, com respeito às atrocidades do clero, foi haverem queimado viva, numa fogueira, a inocente Joana d'Arc, que, segundo os clérigos, havia cometido o crime de dizer a verdade ao revelar-se médium auditivo e vidente, fenômeno comum na ciência da vida que os ignorantes tomaram como obra de feitiço. Ninguém poderá apagar essa mácula que ficou registrada, em letras de fogo, no grande livro da vida humana. Joana d'Arc foi, apenas, um instrumento das forças superiores, que dela se serviram para empregar a força dirigida com o fim de solucionar um certo problema, assim como o cirurgião aplica o bisturi para resolver o caso patológico de um órgão do corpo em decomposição ou em vésperas de contaminação. A verdade, pois, tem sido causa de espantosas deflagrações do espírito humano, quando fortemente escudados nas suas convicções interesseiras, estribadas em nulos conhecimentos espirituais. Nestas circunstâncias, a criatura costuma fazer um esforço desesperado para manter a capa que abriga o seu ponto de vista, e apela para todos os processos, inclusive os indecorosos, a fim de resguardar-se na posição que lhe agrade. As seitas e religiões poderiam dispor, e já não seria sem tempo, de uma parcela maior da verdade, se os seus dirigentes estivessem dispostos a despojar-se de muitas influências que estimulam a vaidade e lhes dão uma falsa posição na vida que lhes parece cômoda. Assim, tais dirigentes, atendendo ao seu gosto, desfrutam, com certo aparato, de hierarquia terrena e de uma ascendência moral sobre as ovelhas, que os colocam no enganoso pedestal de autoridade. No entanto, a verdade é simples, despretensiosa, e, como a água cristalina, mata a sede, por igual, dos que dela se socorrem.
Ninguém pode conhecer a verdade somente por ouvir dizer onde ela está. A verdade se revela, por si mesma, a cada um, de acordo com o anseio purificante da alma, e o esforço que fizer para alcançá-la. Para isso, que ser sincero, leal, verdadeiro consigo mesmo, e de manter o desejo de encontrá-la, para cultivar a sua espiritualização. No racionalismo cristão apela-se para o emprego do raciocínio como meio de encontrar o caminho certo, à luz da verdade. Os ensinamentos ali divulgados são submetidos, fraternalmente, à razão criteriosa, com o objetivo de fazer com que cada um veja, com os olhos da alma, a realidade dos fatos. A verdade sente-se, interiormente, com o poder da lógica, e reflete-se, na vida por estar em toda parte, inclusive nas leis da relatividade, pois que ela própria é a manifestação dessa e das demais leis. A verdade sublimada, a verdade universal exprime um conceito superior, que se encontra hermanado ao supremo grau da inteligência. Contrariar essa verdade, pode não ser mentir, vulgarmente falando, porém, mais do que isso, é violar uma lei, contrapondo-se aos seus desígnios superiores. Quando, com novas demonstrações científicas, uma parcela maior da verdade for publicamente revelada, de forma insofismável, os incrédulos de hoje se verão obrigados a recuar da sua pirrônica resistência, idêntica do apóstolo Tomé, e aceitar a vida, no seu verdadeiro aspecto. Estão neste caso também os religiosos que se dizem cristãos e que, apegados a textos vetustos, de origem duvidosa, se recusam a participar dos novos surtos de espiritualidade. É a verdade que, revelando novos painéis que focalizam a vida espiritual, liberta o ser das peias do materialismo. O indivíduo, nesses quadros, contempla, com a realidade desejada, o panorama que convém seja conhecido, para o seu maior desenvolvimento, sendo necessário, no entanto, não fechar as janelas da alma a essa luz, para que a sombra do desconhecimento seja removida. Tudo quando é material tem duração efêmera, por ter de passar pelo processo das transformações, de onde se conclui que estreitar os laços do materialismo, para se prender a eles, é propositalmente deixar-se levar pelas vagas embriagadoras da irrealidade. A verdade, que é eterna, está sempre em campo oposto ao do materialismo, e procurá-la elevar-se acima dos gozos entorpecentes, para atingir o estado apropriado, que é o espiritual. Na tarefa de apontar o rumo da verdade, emprega o racionalismo cristão o melhor dos seus esforços, sem diminuir nem censurar ninguém por não ter seguido o curso que nas casas racionalistas cristãs é ministrado. Nelas são oferecidos exemplos, argumentos, ilustrações, fatos históricos, lições oportunas e demais elementos indispensáveis ao esclarecimento. O trabalho tem de ser lento e perseverante, e muitos são aqueles que só aos poucos, e com muito custo, poderão despir-se das roupagens milenares do convencionalismo e do conservadorismo decadentes, pejadas de adornos condecorativos e nobiliárquicos, para se recomporem com uma leve e simples túnica branca, simbolizadora das virtudes excelsas, em que se reflete a pureza da verdade, consubstanciada nos ensinos realmente cristãos. 6. Moral cristã. Entende-se por moral, no sentido amplo, a observância dos bons hábitos e costumes na vida humana de relação, em que sobressaem as atitudes de decência, honestidade, pudor, justiça e equidade. Varia o conceito da moral entre os povos, segundo a tradição, o temperamento, a étnica, a posição geográfica e os fundamentos religiosos. O que constitui preceito moral para uns, nem sempre está de acordo com o entendimento de outros, conforme aquela variação conceitual exposta. Como exemplo, vale citar o caso da poligamia, da existência de haréns, do senso acerca do nudismo e da mercantilização do casamento. Os países cristãos têm a sua moral baseada nos ensinamentos de Jesus,
denominada moral cristã. Essa moral é seguida pelo racionalismo cristão, em toda a linha, por reconhecer nela que o respeito ao próximo, a igualdade de direitos e a ampla consagração fraterna, são esteios que se aprofundam na firmeza da justiça emanante, e na grandiosidade do amor espiritual. A moral cristã é o poderoso sustentáculo da constituição da família, núcleo respeitável que representa a pedra angular da espiritualização de um povo, pois ali é que germinam as ideias sadias, os conselhos construtivos, as diretrizes da evolução. Se o sentido da moral cristã fosse melhor compreendido e cumprido, a humanidade estaria desfrutando todas as dádivas espirituais cabíveis, e o mundo seria um pouso refrigerante para as almas encarnadas. Para processar-se a evolução dos seres, não seria preciso que a Terra oferecesse os amargurantes meios que se constatam, pela precária aplicação da moral cristã nos atos da vida. A evolução tem de efetuar-se seja por bem ou por mal. Infelizmente, a humanidade prefere que seja por mal. A moral cristã é a bandeira sob a qual devem perfilar-se aqueles que realmente querem evoluir pelo caminho do bem. Os estudiosos do racionalismo cristão têm a convicção de se haverem colocado sob essa bandeira, e fraternalmente acenam para os seus semelhantes, transviados ou não, para que se aproximem desse estandarte e assumam o compromisso de viver no rigor das normas espiritualistas da moral cristã. Dizer-se alguém cristão e permanecer contrariamente aos preceitos instituídos por Jesus, é proceder levianamente de maneira irresponsável, muito embora pretenda parecer um cavalheiro de respeitável aspecto. A sua verdadeira expressão será revelada no plano astral, onde não há meios de esconder-se ou camuflar a realidade dos fatos. A moral cristã está periclitante na coletividade humana, não obstante se vangloriarem os representantes das 8.000 e tantas seitas existentes, dos numerosos asseclas que possuem, o que vem testemunhar a pouco ou nenhuma eficiência das mesmas, no âmbito espiritual. Passe-se uma vista de olhos pelos magnatas, pelos tubarões da economia popular, pelos que enriquecem da noite para o dia, pelos assambarcadores, pelos contrabandistas e especuladores de toda espécie, e veja-se se não estão todos, ou quase todos, filiados, direta ou indiretamente, a uma das numerosas seitas ou religiões. A tais indivíduos não interessa saber da moral cristã que esturva os seus planos inconfessáveis, a sua ânsia desenfreada de se aproveitarem da posição e da oportunidade. É a falta de espiritualidade que domina o ambiente terreno, em que a grande maioria dos fiéis por conveniência, e de cristãos pró forma, se entrega, de corpo e alma, à vida material desregrada, sem o menor respeito pela moral cristã. Em algumas seitas ainda se vigia a conduta do ser pastoreado, mas noutras a liberdade é franca, ou as restrições são muito dilatadas. O resultado de tal frouxidão é fornecido pela imprensa diária, ao serem revelados escabrosos acontecimentos. Grande é a responsabilidade daqueles que, ao se arvorarem em guias messiânicos, consentem que os seus guiados menosprezem os ensinos do Nazareno e salpiquem de lama os princípios da moral cristã. É bem certo que para andar firme dentro desses princípios, muita renúncia há que se fazer, mas que importam as vantagens terrenas, se as espirituais são muito maiores. A criatura nada perde com seus atos de renúncia, porque esta vida no planeta é relativamente curta, enquanto que o patrimônio espiritual será desfrutando num período eterno. Logo, vale a pena ser realista para compreender a verdade dos fatos e não se deixar levar pelo papel de tolo, como a criança que chora por um brinquedo ou um pedaço de doce, por não saber renunciar. Uma das condições de conseguir-se progresso espiritual, é saber renunciar, e não ter apego às coisas terrenas, pois assim é que se não cometerá o erro, a falta grave de assaltar ou corroer os bens alheios, dolosamente, para multiplicar os próprios. A vida feliz, pujante, limpa, farta, esclarecida,
plena de regozijos e satisfações, conseguida pelo esforço e elevação espiritual, é oferecida nos planos superiores, para onde terão de ir aqueles que lealmente fizeram boa aplicação dos princípios da moral cristã. Jesus, o grande mestre, não teria descido à terra com tanto sacrifício e sofrimento, se não fosse para regalar os bem-intencionados e propensos à retidão do caráter, com uma nova vida que merecesse ser disputada, com empenho, por meio da conduta irrepreensível ministrada pelos seus ensinos. Deu a todos a chave para essa conquista, que se encontra bem acondicionada no interior desses princípios. Não é outra missão do racionalismo cristão senão favorecer espiritualmente aqueles que se sintam preparados para viver com dignidade, recusando riquezas materiais que não lhes venham às mãos por meios honestos e legítimos, aqueles que estejam dispostos a cerrar fileiras ao lado dos que defendem a instituição da família, com todo o ardor, aqueles, enfim, que desejam tomar posição defensiva contra todas as investidas perniciosas intentadas contra o patrimônio moral ou material da coletividade. A moral cristã envolve tais dispositivos e alonga-se em outros pormenores sempre avivados na consciência dos justos. Tenha-se em conta que o estabelecimento da moral cristã foi feito com o mais alto critério implantado pelo Mestre e de todos os mestres. A obra que o racionalismo cristão faz hoje, seria desnecessária se não tivesse havido, desde o início da era cristã, o descaso daqueles que tinham o dever de sustentá-la. Hoje, após cerca de 2000 anos, as afirmativas racionalistas cristãs aí estão, ao alcance de todos, reproduzindo o que ficou esquecido no correr dos séculos passados, mas melhor apoiados, desta vez, os ensinos pelo astral superior, que se tomou encargo de manter na Terra a organização redentorista cristã, sediada no Rio de Janeiro, fonte inesgotável daqueles preciosos ensinamentos. Com o civismo, fraternalmente oferecendo as melhores contribuições espirituais aos dirigentes das nações e à administração de todos os países, faz o racionalismo cristão, no âmbito internacional, trabalho silencioso e anônimo, como convém, em benefício da coletividade. Os seus esforços culminam no desejo de ver inculcados em todos os lares os princípios da moral cristã, na certeza de que, uma vez obtido esse resultado, no todo ou em grande parte, estarão assegurados os meios mais eficazes para se alcançar o alertamento dos seres para a vida espiritual. 7. Espiritismo racional e científico cristão. Espiritismo deveria ser uma expressão acatada pelo que contém em matéria de grau científico. Conhecer a vida do espírito, penetrando no âmago da questão, é realmente uma ciência. Acontece, porém, que tem ele sido encarado sob um outro aspecto, que não é o que mais se recomenda, quando a ação científica foi relegada a segundo plano, para ocorrer a sua manifestação através da exploração mediúnica. É sabido que os espíritos obsessores são os que mais têm abusado do espiritismo para a prática do mal. Por isso, e com razão, muitos têm aversão aos tratos com os espíritos, pelo conhecimento que possuem das manifestações, das obsessões e dos trabalhos das macumbas. Realmente, todo cuidado é pouco, em se tratando de não se deixar envolver alguém por correntes que conduzem à desgraça. Quando o racionalismo cristão foi lançado, e durante os primeiros anos, teve necessidade de valer-se da mediunidade existente, para poder firmar na terra as bases da nova doutrina. Nessa primeira fase, serviu-se do título, Espiritismo Racional e Científico Cristão. Foram, então, empregados os melhores meios para demonstrar-se o lado científico do Espiritismo, o qual trata da vida espiritual do ser, pois todos são espíritos, embora revestidos de corpo físico. Passo a passo, foi o astral superior consolidando as suas correntes na Terra, apurando a sensibilidade dos esteios em quem se firmou, foi expandindo as suas redes de influência psíquica, com a abertura de novas filiais e, por este meio, dispõe, presentemente,
de todo um organismo perfeitamente articulado e solidamente implantado em terreno firme. Aos poucos foi a doutrina, num processo natural de evolução, alargando as suas perspectivas, recodificando os seus princípios, atualizando as suas prédicas pelo espontâneo desenvolvimento espiritual dos seus servidores terrenos até que chegasse o momento de receber a oportuna designação, mais consentânea com a sua verdadeira composição, de racionalismo cristão. Conserva, no entanto, a doutrina, a base fundamental, estruturada, com a sua instalação, pelos mestres que a instituíram e que, permanentemente, dirigem, no espaço superior, a sua ação na Terra. Hoje, avançando o racionalismo cristão, gloriosamente, no espaço e no tempo, conta com seu bem definido código doutrinário, pelo qual pautam o seu viver muitos milhares de adeptos e afeiçoados, e distancia-se, na sua rota evolutiva, das normas esposadas por aqueles que não constroem os alicerces da vida com os elementos da espiritualidade. Espiritismo nem sempre quer dizer espiritualização, enquanto que a doutrina racionalista cristã cuida, exclusivamente, da evolução humana, com seguro apoio no espiritualismo, por meio de ação prática, proveitosa e consciente. Espiritualismo é o movimento que conduz o ser ao astral superior, pelo aperfeiçoamento da sua natureza espiritual, quando consegue reformar a sua diretriz na vida, enquadrando-se nos padrões de uma conduta sã, limpa, apurada, tolerante, compreensiva e renunciante. Muitos há que são espiritualistas, sem terem podido filiar-se ao racionalismo cristão, por circunstâncias eventuais, mas seguem os seus preceitos de retidão e de caráter, e se sobressaem no mundo, pelas suas atuações elevadas e criteriosas. Reconhecendo tal evidência, proclama o racionalismo cristão que não pretende que só os que estão alistados em suas fileiras sejam espiritualistas, mas todos aqueles que tiverem independência espiritual para aceitar os princípios verdadeiramente cristãos, à luz da verdade, pondo-os em prática. Pelas suas obras os conhecereis, afirmou o grande Nazareno. Esta afirmativa tanto serve para assinalar os espiritualistas, como os que o aparentam ser e não são. O espiritualismo é revelado muito mais por obras do que por palavras, e neste caso, quando se diz obras de exceção bem intencionada, procedimento modelar nas horas difíceis, conduta superior no desempenho das responsabilidades. O espiritismo racional e científico cristão sempre se manteve dentro dessa linha disciplinar, e se depois, na segunda etapa da sua evolução, e como racionalismo cristão, reuniu mais amplo cabedal espiritualista, fornecido pelo astral superior, após cerca de 40 anos de ativa participação na vida espiritual do planeta, foi para fazer uso desse patrimônio com o melhor aproveitamento, em favor da coletividade. Perante o mundo, o racionalismo cristão ainda é uma força relativamente desconhecida, porque a sua ação é silenciosa e desapercebida, mas, por trás dele, está todo o poder do astral superior. Em marcha lenta e segura, vai estendendo os seus benefícios, e muitos dos que os recebem, ignoram a sua origem. Nada se faz no racionalismo cristão com o fim de receber aplausos, homenagens, agradecimentos. A ordem é de cumprir o dever e aprender a levar de vencida aos obstáculos da vida. Estudar a sua história é, por um lado, tomar conhecimento das lutas e dificuldades que teve de enfrentar, e por outro, constatar a sua progressiva projeção espiritualista, no cenário humano. A tarefa desta doutrina tem objetivos muito distantes, os quais serão alcançados com o poder que lhe assiste, e, ainda, com base na firmeza dos seus dirigentes terrenos que se submetem ao comando das forças superiores, a quem cabe assegurar todo o êxito desse insuperado movimento cristão. A humanidade terá de espiritualizar-se, porque a evolução é a medida que se impõe. Não adianta a reação contrária, uma vez que há de sempre prevalecer o bem sobre o mal, a justiça sobre a injustiça,
A verdade sobre a falsidade, a força sobre a fraqueza. A força é mola do universo, é vida, inteligência e poder, três importantes atributos espirituais. 8. A imprensa. A imprensa reflete o estado de sanidade de uma coletividade. O povo será são, moralmente, se a imprensa for limpa, sadia, construtiva e arejada. Ao contrário, se o povo, especialmente o pensante, o intelectualmente desenvolvido, prima pela falta de caráter, de decência, de honestidade, a imprensa que o representa se revela pelas características apontadas. É doloroso constatar-se que, entre labutantes da imprensa, alguns rebaixem as suas elevadas funções para se entregarem à faina comercialista inglória de enriquecer à custa da desonra, da intriga, da falsidade, da exploração, da calúnia, dos golpes aventureiros, da extorsão e da corrupção dos costumes implantados pela moral cristã. Jornalistas espúrios, sem qualificativo abonador, acuados pela necessidade de pão para o seu sustento, encontram guarida em certa imprensa, para transudar fluido maligno, acumulado na alma desprovida dos mais elementares conhecimentos de ordem espiritual. O jornalismo ainda é profissão mal compreendida. Falta-lhe, em muitos casos, a escola de princípios para valorizar a classe. Fazer jornalismo, não é atacar, ofender, denegrir, apunhalar com a pena de escrever, mas pugnar pela verdade, com espírito sereno e construtivo, e animar e incentivar iniciativas progressistas, é esclarecer e ensinar, é revelar a evolução das artes e ciências, é discutir problemas com a finalidade de solucioná-los em favor do bem comum, é pôr a humanidade a par daquilo que com ela ocorre, e com o que deve solidarizar-se para fins altruísticos. Não é possível desvirtuar a imprensa dessa diretriz, sem que os responsáveis intencionais tenham de sofrer os consequentes rudes golpes da adversidade. A implacável lei de causa e efeito não pode ser alterada pelos homens e nem mesmo pela inteligência universal, detentora da consciência absoluta. Nada vale ir à igreja rezar, orar e ouvir missa, para depois, sem qualquer despertamento espiritualista, revelar-se, na luta pela vida, o mais indigno dos infiéis, ao servir-se da pena para, de público, pela imprensa, forjar inimigos, insultá-los, acirrá-los, neles estimulando sentimentos inferiores de ódio e vingança. Numerosos crimes têm origem na imprensa sensacionalista e desclassificada, por falta clamorosa de dirigentes de fundo moral apurado que conheçam um pouco mais do que a cartilha das relações sociais. Oxalá a massa humana em que se diz religiosa e dispõe de proporcional representação na imprensa viciada nos mais reprováveis manejos, pudesse ver um pouco além dos seus reduzidos horizontes do plano espiritual, para que a sua representação não se portasse de maneira tão condenável. Nota-se uma verdadeira indiferença pelas coisas do espírito, como se todos os habitantes da Terra não fossem realmente espíritos, em essência, acima de qualquer outra expressão. O que se procura, de um modo geral, e como se isso fosse tudo, é a satisfação oferecida pelas quiméricas emoções terrenas, que pouco ou nada significam na orquestração universal. Negando a evolução, as religiões não evoluem e conservam um deplorável estado primitivo de concepções materialistas. Não fosse Jesus o maior evolucionista de todos os tempos, estariam as religiões ainda escravizadas aos ensinos de Moisés, olho por olho, dente por dente. Quanto mais ao pé da letra quiserem os religiosos interpretar os textos, por eles denominados sagrados, tanto mais se afundam no mar das confusões, do que dão largo testemunho pelas numerosas seitas existentes, todas com fundamento nos mesmos textos. Essa confusão tem enfraquecido a autoridade religiosa e dado, como resultado, a periclitante convicção de que se pode ser religioso e ao mesmo tempo operar na imprensa despido de qualquer escrúpulo. Esses deturpadores da ética profissional,
Esses criminosos da imprensa, ao serviço do mal, encontram, mediante preços ajustados, a tolerância da Igreja, que os batiza, confessa, casa, crisma, abençoa e encomenda as suas almas pestilentas ao paraíso celeste. Tal benignidade e complacência os encoraja a piorar cada vez mais os seus sentimentos para com o semelhante, servindo-se da imprensa como meio eficaz de dar curso e expansão aos instintos animalizados que os dominam. Se a turba de malfeitores da imprensa encontrasse, por parte das organizações religiosas, a repulsa que merece, certamente não vingaria nem prosperaria, como geralmente acontece. Infelizmente, no seio de tais organizações, fala muito alto o metal sonante da pecúnia, que aceitam sem reservas, sem se importarem com a origem. Venha de onde vier, é sempre bem-vindo e melhor aceito. Já se tem dito que a imprensa pode representar o quarto poder na vida de uma nação. E assim é, pois deveria, até mesmo, nortear a ação do poder executivo, oferecendo soluções práticas e patrióticas à atuação governamental e alertando a sua atenção para assuntos de imediata e imperativa execução. Pode inspirar o poder legislativo a estudar anteprojetos de lei que facilitem a administração geral do país, para que entrem em uso medidas de maior oportunidade, em benefício da coletividade. Pode corroborar com o poder judiciário por meio de jornalistas bacharéis em direito que, peritos em questões jurídicas, muita luz poderão levar aos tribunais, apoiados nos seus conhecimentos, na sua inteligência e na sua capacidade de penetrar, com entendimento especializado, no âmago das teses disputadas. Se algum jornalista da corrente dos religiosos materialistas tomar conhecimento destas palavras, não veja nelas senão um apelo, uma exortação, um anelo demonstrados, com sinceridade, com o objetivo elevado de unificar todos os profissionais da imprensa sob uma mesma bandeira, a da lealdade, da fraternidade, da compreensão humana e da tolerância cristã. Os erros corrigem-se, doutrinariamente, mas não com golpes e lancetadas. Nunca se deve fazer uso da pena para tassalhar a honra alheia ou por espírito de vingança. Vale mais acumular tesouros com procedimentos dignos e humanitários, do que cavar abismos com baixezas e corrupções. O mundo precisa ter a sua imprensa com letra maiúscula, aquela que lhe dará sempre novas forças, novas energias e novas oportunidades. Para tal fim, nunca se deverá explorar as camadas humanas menos desenvolvidas, calcando-as mais para baixo, nem satisfazer-lhes os instintos inferiores com a apresentação de notícias, relatos e estampas que sugiram a prática do crime. A imprensa destrutiva não se cansa de mostrar ao ladrão e ao assassino, ambos em potencial, através de noticiários contraproducentes e inescrupulosos, os meios mais eficientes de perpetrarem as suas delinquências. As crianças abandonadas e as predispostas ao crime, também gostam de arquitetar planos semelhantes àqueles que os jornais ilustram com as mais vivas cores do escândalo. Por aí se vê a falta que faz a apuração de valores morais para a composição de equipes da imprensa. O jornalista precisaria ser considerado tão respeitável, na hierarquia funcional, quanto um juiz íntegro. Tal conceito aqui deveria fazer jus. Cabe à imprensa ser defensora da boa causa e instrumento da verdade, a fim de que o seu comportamento se faça sentir na índole do povo, modificando-a para o melhor. É assim que a imprensa se precisa conduzir, para cumprir a sua elevada missão. Para isso é que ela foi criada. Os que nasceram para ser jornalistas e se desviam do bom caminho, são transviados conscientes da trajetória evolutiva. Ninguém desceu à terra tomando a forma física, para ser um traidor, um vilão, um achacador, um vigarista, um injuriador ou portador de qualquer outro atributo negativo. Muito menos se deveriam apresentar os militantes da imprensa como tipos dessa ordem, porque os que têm consciência da sua missão, sabem que o dever imposto é o de portar-se com dignidade, honestamente,
e com intransigente respeito ao semelhante. O jornalista que se curva, vergonhosamente, ao suborno, o que explora sua profissão extorquindo do próximo proveitos indecorosos, por meio de coação, é indivíduo que desce ao poço da lama, para impregnar a sua alma das manchas mais corrosivas. É importante que saiba que tais manchas, gravadas no corpo etéreo, só poderão desaparecer na encarnação seguinte, ou em outras vidas futuras, pela abundante prática de ações meritórias, não isentas de sofrimento. Desse modo, o jornalista que prefira manter-se alheio à vida espiritual e aos seus deveres superiores, julgando-se muito poderoso por poder servir-se da pena para denegrir os seus desafetos, está, com isso, preparando um pesado infortúnio, em dias muito amargos que hão de vir. Eis, pois, a falta que faz o esclarecimento aos homens da imprensa. Não é possível que sabedores da realidade do que lhes virá a suceder ao pretenderem saciar os seus instintos inferiores, por meio da pena, não abram os olhos, enquanto é tempo, e evitem encontrar-se, no futuro, em deploráveis condições morais. 9. O que é sagrado? O racionalismo cristão interpreta, a seu modo, o vocábulo sagrado. No sentido comum, religioso, sagrado é o que se não pode tocar. Como sagrado, no entanto, deve ser compreendido aquilo que terá de ser tratado ou conservado na sua integridade moral. O lar e a família são sagrados, como sagrados são o trabalho, o dever, a honra, a palavra empenhada, a dignidade pessoal, os direitos adquiridos, a manutenção da vida. A criatura está na Terra para promover a sua evolução, sendo, portanto, sagrado tudo quanto concorra para ela. Simples objetos materiais não podem ser sagrados, por faltar-lhes a substância perpétua para imprimir-lhes uma tal significação. Também não há lugares sagrados, em face da precária estabilidade e permanência deles. Poderão existir lugares em que o respeito tenha de ser observado na sua máxima expressão, mas isso não autoriza a dar-se-lhes o cunho de sagrados, a não ser simbolicamente. Deve-se ser, pois, elevado o sentido da palavra sagrada ao supremo nível, no sentido espiritual, nunca confundindo essa concepção com formas físicas transitórias. A Bíblia é por muitos considerada sagrada, e por isso, para esses que assim a consideram, nada nela pode ser alterado nem subtraído. Por esse mal são as seitas e religiões denominadas cristãs conduzidas, através de seus membros, as mais pungentes decepções, pelo erro de considerarem sagrado um livro de onde se poderão extrair, depois de bem escoimado de impropriedades, algumas lições úteis à humanidade, sem que a isso se imponha qualquer consagração. A tendência humana de fazer consagração a objetos vem de longe, como prática primitiva que encontra receptividade nas almas de índole profundamente adorativa. Assim, todos começam a trajetória evolucionária, mas pena que existam tantos retardatários repetindo, indefinidamente, as encarnações, como o aluno vadio que repisa, ano após ano, a primeira série escolar. Se a evolução se processasse isoladamente, tendo em vista apenas o indivíduo, seria admissível deixá-lo para trás a unir-se com outros também tardios, mas o caso é que a evolução se faz por grandes grupos, em que os mais adiantados precisam zelar pela evolução dos mais atrasados do seu grupo, dentro de um certo limite de tolerância. Ultrapassado este, o que se dá, realmente, e a transferência do renitente retrógrado para outro grupo mais atrasado, em épocas próprias. Os que dão à consagração dos seus propósitos um sentido real e puro, evidentemente estão marchando na vanguarda do espiritualismo. Não vai também neste estudo a mais leve nota de censura àqueles que viram na Bíblia motivos para considerá-la sagrada. No racionalismo cristão não se trata de impor ideias, apenas se cogita de oferecer esclarecimentos, de dar informações que possam ser úteis. Os que não as apreciarem, ponham-nas de lado e sigam o seu caminho. No entanto,
Vale a pena meditar sobre o que aqui se expõe, pois é possível que da meditação algo surja que recompense. Como não há condenação eterna e terão todos de chegar à iluminação espiritual pelo esforço próprio, com o correr dos séculos ou dos milênios, estas palavras não estarão perdidas porque, como são verdadeiras, podem, ainda assim, não servir para alguns, por enquanto, mas serão valiosas a muitos que se apresentam amadurecidos para estas revelações. 10. A força de vontade. Não há seres privilegiados. Ninguém faz alguma coisa que outro não possa chegar a fazer. Os que demonstram força de vontade, provam a existência dessa força no espírito, os quais a desenvolveram e dela fazem uso. O espírito, como todos sabem, é uma partícula da inteligência universal, e contém, de modo latente, todos os atributos dessa inteligência, os quais precisam desabrochar, manifestar-se, o que só se dá com evolução. Ninguém pode duvidar de que a vontade seja uma força absoluta, quando emanante do grande foco, da força criadora, da inteligência universal, onde se encontra completamente desenvolvida ou evoluída. Com esta lógica entende-se que a força de vontade mais se revela na medida em que a criatura se espiritualiza. Assim é realmente. Veja-se a força de vontade como se manifestou, poderosa, em seres espiritualizados como Luís de Matos, Luís Alves Tomás e Antônio Vieira. É de notar-se, no entanto, que os atributos do espírito podem desenvolver-se sem que a criatura se espiritualize, podendo alguém revelar uma potente força de vontade sem aplicá-la para o bem, para a cristianização da humanidade. Os faquires, na Índia, fazem demonstrações públicas, até mercenariamente, do poder desenvolvido da força de vontade, sem com isso demonstrarem qualquer dose de espiritualização. Essa prática é condenada pelo astral superior, pois que ninguém deve fazer propaganda ou explorar comercialmente dons espirituais. Jesus, sempre que prestava um benefício a alguém, recomendava que se guardasse em sigilo a dádiva recebida. São dele estas palavras: não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. A recomendação desse grande mestre foi dada no sentido de nunca se fazer alarde dos bens praticados, pois ninguém deve nem precisa saber quais os recursos que cada qual possui para a prática do bem. O pensamento idealiza, e a força de vontade executa. O pensamento criador está envolvido pela força de vontade, e saturado dela. Assim, a imagem concebida pelo grande foco, revela-se automaticamente. Relativamente ao espírito em evolução, a força de vontade se manifesta, progressivamente, na proporção do exercício realizado. É um atributo que precisa ser despertado do seu sono milenar, no âmago da alma. Em cada encarnação deve ser fazer um certo progresso na exteriorização dessa força de vontade, a fim de alcançar, cada vez melhor, os seus objetivos cristãos. A força de vontade contém a chave do êxito. Nenhum empreendimento se concretiza, de maneira ideal, sem a sua ação coordenada e insistente. Para fazer-se bom uso dessa força, é indispensável que se saiba bem o que se quer. Afastem-se as ideias confusas, e guarde-se uma imagem nítida e pormenorizada daquilo que se pretende. Alinhavado o projeto, estudem-se os contornos e ponha-se em ação a força de vontade para sua fiel execução. Uma vontade fraca, produzida por um espírito indolente, sem confiança em si, pessimista, medroso, aliado às forças inferiores, não conduz a nenhum resultado satisfatório. Cada um deve examinar-se, interiormente, para descobrir as suas fraquezas e dominá-las. Do contrário será sempre um vencido. O espírito de vontade forte vence as dificuldades ou contorna-as, para sair vitorioso. Qualquer ideia posta em prática, encontra, comumente, muitos entraves no caminho, esbarrando, frequentemente, com obstáculos que parecem intransponíveis, mas com persistência, ânimo forte e força de vontade, fazem-se cair as barreiras,
na maioria dos casos, e os planos se concretizam. Onde melhor se educa a força de vontade, é no trabalho cotidiano, procurando realizá-lo bem, embora com aumento de esforço. Um trabalho mal executado, revela uma vontade defeituosa.